causa do isolamento social, a gente recebeu 55 projetos na feira, né, para serem expostos, mais 19 projetos que estão sendo expostos na vitrine tecnológica. E esse ano, a Feira Paulista ela recebeu o apoio financeiro do CNPq, através da chamada pública CNPq-MCTIC 17/2020. Essa sessão ela faz parte da etapa de avaliação dos projetos expostos na feira virtual. E ela conta com o apoio generoso de 100 avaliadores. A partir do resultado dessas avaliações, os trabalhos eles serão classificados em cada uma das áreas do conhecimento. E aí, a partir dessas avaliações, que a gente vai começar a premiar, né? Vão ter os prêmios especiais, além das bolsas de iniciação científica júnior do CNPq, que para o pessoal continuar fazendo os projetos, né, ano que vem e nos seguintes. Então, vou começar a explicar como é que vai funcionar a sessão. Né? Cada projeto ele terá 10 minutos para ser apresentado, apenas pelos autores. Né? Os orientadores que estão aqui assistindo, eles vão apenas observar enquanto os autores falam. No meio dessa apresentação de 10 minutos, vão poder ter compartilhamento de tela, mostrar a câmera, né? E a gente pede educadamente que os autores, na hora da apresentação, eles abram as câmeras, né? Para a gente ver quem é que está apresentando. Depois dessa etapa de 10 minutos, vão ter uma etapa de arguição de 30 a 40 minutos, onde os avaliadores eles vão fazer perguntas para os autores e os autores vão ter que responder. Né? Como o tempo ele é contado aqui, né? Eu vou estar cronometrando todo o tempo, a gente pede que os avaliadores eles sejam sucintos nas perguntas, diretos, né? Afinal, essa aqui acho que é uma das sessões que tem mais avaliadores, né? São 4 avaliadores, se eu não me engano. Então, vai ficar mais ou menos uns 7, 8 minutos para cada um. Né? Caso haja tempo, né? Eu vou avisar se tiver, vocês vão poder apresentar, né? Falar mais um pouquinho sobre o projeto. Né? Nessa parte dos 10 minutos que os autores eles vão ter para apresentar, quando faltar 2 minutos, eu vou avisar no chat, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos. Então, para iniciar a sessão, eu vou chamar o primeiro projeto aqui da minha lista, que é o dispositivo microcontrolado para cálculo de áreas irregulares, utilizando o método de Gauss, do IF Campus Campinas. Os apresentadores vão ser o Gustavo, o Paulo César e o Paulo Sérgio. Né? Eu passo a palavra para os meninos e boa apresentação para vocês. Novamente, vão ser 10 minutos, eu vou estar contando aqui no cronômetro e quando faltar 2 minutos eu aviso no chat. Beleza? Belezinha. Bem, todos me escutam? Conseguem Sim. me escutar? Beleza, tranquilo. Boa tarde, consegue me escutar também? Sim. Ok. Boa tarde, boa tarde. Peraí, gente, que eu só estou procurando aqui a apresentação. Pronto. Estão conseguindo ver? Estamos. Belezinha. Já vou colocar aqui para apresentar. Murata, fica à vontade, cara, quando você quiser. Beleza. Bom, olá a todos, boa tarde. Nós somos alunos do IFSP Campus Campinas, cursando o 3º ano em Eletrônica, integrado ao ensino médio. Eu sou o Paulo Murata e os outros integrantes do grupo são o Gustavo e o Paulo Regatieri. E o nosso projeto ele é o dispositivo microcontrolado para o cálculo de áreas irregulares utilizando o método de Gauss. Bem, primeiro nós precisamos entender o que são essas áreas irregulares. Analisando essa primeira figura que nós temos aqui ao lado, este retângulo, sabemos que para obter sua área real, basta multiplicar o lado A pelo lado B. Mas o que acontece quando nós temos uma figura irregular como esta aqui ao centro? Bem, existem diversas maneiras de calculá-la. E uma dessas maneiras é o método de Gauss, essa formulazinha que nós deixamos aqui ao lado do tópico. Bem, mas mesmo assim, esse é um método que exige um conhecimento muito específico, pois os cálculos são muito complexos de serem realizados. E dentro do ramo que nós estamos estudando, a construção civil, a maioria dos trabalhadores não possuem esse tipo de grau de escolaridade para desenvolver e aplicar esse método, o que acaba gerando muito desperdício, como nós podemos ver na figura da direita. E como que isso acontece? O trabalhador ele acaba analisando a figura irregular como se estivesse analisando um retângulo. E com isso,
causa muita perca de material, tempo e dinheiro. E com isso, a proposta do nosso projeto é desenvolver um dispositivo microcontrolado que realiza esses cálculos de áreas irregulares com precisão e agilidade através do método de Gauss que nós iremos explicar a seguir. Nesse slide, temos exemplo de uma área irregular sobre um plano cartesiano. A ideia é que nosso projeto fique aproximadamente no centro dessa área irregular, e utilizando a trigonometria, calcularemos um par de coordenadas a cada 5 graus. E após obtermos todas as partes de coordenadas, nós vamos organizá-las em uma tabela, como está na imagem. E utilizando o método de Gauss, que é a somatória do produto de x vezes y em um sentido, menos a somatória de y vezes x no sentido oposto, dividido por 2, calcularemos o valor da área irregular. E de acordo com o problema, a nossa solução é desenvolver um equipamento que calcule essas áreas irregulares com precisão e agilidade, utilizando o método de Gauss para uso na construção civil e afins. Nossos objetivos específicos são especificar que componentes serão utilizados no projeto e realizar sua compra, projetar o sistema elétrico do protótipo, simular o circuito eletrônico em software específico e desenvolver teoria lógica de Gauss na programação. Bom, e como metodologia, temos a elaboração do esquema elétrico, a elaboração da estrutura lógica utilizada na programação, implementando tanto o método de Gauss como também a trigonometria, o encapsulamento do protótipo e os seus testes de bancada e de campo. Nessa primeira figura, temos um exemplo do funcionamento do nosso dispositivo, onde ele se encontra aproximadamente no centro dessa área irregular, e ele irá coletar um par de coordenadas XY de 5 em 5 graus, até o sensor ultrassônico gerar 360 graus, totalizando em 72 medidas coletadas. Na outra figura ao lado, temos um triângulo retângulo, que é formado envolvendo o primeiro e o segundo par de coordenadas. E aqui é um exemplo de como o nosso dispositivo coleta os pares de coordenadas através da trigonometria. E para concluirmos essa metodologia, temos algumas etapas importantes que serão descritas a seguir. Este é o nosso organograma, onde estão os membros e suas funções. E este é o nosso cronograma. Aqui estão todas as etapas do desenvolvimento do nosso projeto relacionadas com o período de tempo. Esse é o nosso diagrama de blocos. Nele podemos ver todos os componentes do projeto, dando ênfase ao sensor ultrassônico, microcontrolador Arduino e motor de paz, são os 3 componentes principais do projeto. O sensor ultrassônico ele mede a distância do anteparo, ele mede a distância do protótipo ao anteparo, envia para o microcontrolador processa e mostra no display LCD para o usuário. Enquanto todo o processo está ocorrendo, o motor de paz está rotacionando de 5 em 5 graus no sentido anti-horário, totalizando no final 360 graus. E após isso, o microcontrolador Arduino pega todas as informações salvas, aplica o método de Gauss e calcula a área irregular e mostra o display LCD 16:2 para o usuário. Esse é o nosso esquema elétrico, ele foi desenvolvido após o diagrama de blocos e nós utilizamos o software Proteus Education para projetá-lo. Esse é o nosso ambiente de programação, nós utilizamos a própria IDE do Arduino para desenvolver o código do protótipo. Bom, e esse é o nosso modelo Project Canvas. Aqui estão organizados as principais partes do nosso projeto para validar a hipótese inicial. E este é o nosso modelo Canvas Business. Aqui está o potencial de inovação e empreendedorismo do nosso projeto. E essa é a nossa matriz SWOT. Aqui estão organizados os pontos positivos e negativos do nosso projeto, tanto os internos como os externos também. E como resultados, nós finalizamos o nosso protótipo e também fizemos 2 baterias de testes, tanto para áreas regulares quanto para áreas irregulares. Essas baterias de testes, dentro delas, contém 10 testes, e nós também delimitamos uma área máxima de 160 metros quadrados para a captura do sensor. Como vocês podem ver aqui ao lado, né, o videozinho é o sensor funcionando, o dispositivo funcionando, e na parte da direita o nosso posicionamento no nosso circuito, que está dentro dessa caixa onde é localizado o display, e acima está o sensor ultrassônico. Bem, seguindo aqui nós temos um exemplo de aplicação do nosso projeto. Como vocês podem ver, o dispositivo microcontrolado ele ficaria localizado em algum cômodo da casa. No caso aqui nós escolhemos o terraço, que é uma das áreas mais irregulares dessa planta, e como meu colega já explicou, ele rotacionaria de 5 em 5 graus até obter uma volta completa, e assim, realizando os cálculos através do método de Gauss dentro da programação interna, ele demonstraria
o cálculo de área completo para o usuário. Aqui na imagem da esquerda, nós temos um exemplo dessa aplicação em um dos nossos testes de bancada. Aqui tem uma foto do nosso protótipo em funcionamento direto com a programação dele através da Arduino IDE. E aqui algumas fotos da montagem do nosso protótipo. Bem, nosso protótipo ele se encaixa em alguns tópicos, em alguns pontos dos ODS, né? Ele se encaixa no objetivo 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico, no subtópico 8.2, e no objetivo 9, no subitem 9.4, que é indústria, inovação e infraestrutura. E ambos os itens estão identificados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. E como conclusão, o nosso protótipo ele está funcional e operando, e os resultados que nós coletamos apresentam uma faixa de erro de torno de 2%, com tempo de medição médio de 2 minutos e 41 segundos. E o objetivo principal, que era o desenvolvimento de um dispositivo para medição de áreas, tanto regular quanto irregular, foi atingido com êxito através dos métodos que nós aplicamos para a conclusão do protótipo. Aqui estão nossas referências bibliográficas. E este é o fim da nossa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção e o prestígio ao nosso projeto. Abaixo estão os nossos contatos, tanto por e-mail quanto por telefone celular ou WhatsApp. Sintam-se à vontade agora para realizar qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiramente, parabéns aos meninos pela apresentação, né? O Campus Campinas aqui sempre marcando presença de forma positiva. E agora vai começar a etapa de arguição, né? Eu vou pedir, por gentileza, para o Diego começar a arguição. Vocês vão ter 30 minutos, avaliadores, para fazer qualquer tipo de pergunta. Pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Opa, boa tarde, conseguimos sim. Boa tarde, sim. Primeiramente, queria agradecer o convite. Segunda vez que eu participo da feira, primeira vez saí daqui muito empolgado e a expectativa para essa segunda participação é a mesma. Só um minuto que eu vou abrir o documento onde eu tinha feito algumas observações, avaliando o pôster de vocês e os documentos online. Quero parabenizar a equipe pelo desempenho, pela dedicação, visto que todo mundo está envolvido no projeto. Achei o pôster bem objetivo, assim como a apresentação. Vocês estão de parabéns. Na questão da apresentação, lá quando vocês chegam em conclusão, é só um detalhe, vocês falam que tiveram 2% de erro entre as medições. Isso. Lendo o documento de vocês, dá para ter a informação que isso é verídico, porque a gente tem lá uma tabela com as medições que vocês realizaram e o desvio das medições, que dá 2% aproximadamente. Só que na apresentação, faltou vocês colocarem a tabela como resultados. Fica um pouco difícil de linkar essa conclusão, sendo que não foi apresentado durante a apresentação propriamente dito essa tabela, mas é só aperfeiçoamento para futuras apresentações. E eu tenho um questionamento em relação ao trabalho de vocês. Uma das justificativas do desenvolvimento do protótipo é a defasagem do ponto de vista educacional dos profissionais da área da construção civil. Esse protótipo ele faz todo o cálculo sozinho, eu entendi isso perfeitamente, mas a minha pergunta fica nesse sentido. A interface do software e o resultado final, ele é intuitivo? O operador consegue botar para calcular e ler o resultado facilmente? Porque, como vocês mesmos justificaram, se fosse muito complexo, seria talvez um ponto de não utilização desse protótipo.
Ah, sim. Bem, como vocês podem observar aqui na imagem de conclusão, ou melhor, deixa eu voltar aqui para o slide dos nossos resultados, onde tinha o videozinho. Bem, a interface, a princípio, ela é uma interface física, né? Nós não desenvolvemos nenhum outro tipo de aplicação nesse sentido para mostrar os valores ao usuário, mas a interface, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse circular aqui. Tô sim. Beleza. Bom, aqui, após o sensor coletar todas as medidas e o microcontrolador aplicar o método de Gauss em cima dessas medidas, ele muda, como vocês podem ver aqui, em dado tempo do vídeo, ele mostra as medidas, só que ao final de calcular a área, ele aparece essa informação, medidor de área, e mostra o valor da área aqui. No caso aqui está em centímetros, mas nós mudamos para metros quadrados, tá? Estava em centímetros quadrados, nós mudamos para metros quadrados. Mas essa é a nossa atual interface. Bom, e só para acrescentar o que o meu colega já disse, para utilizar o nosso dispositivo é muito simples. Na lateral dele tem um botão de liga e desliga, e basta o operário colocar o dispositivo no local que ele deseja, né, no local da área que ele deseja medir, e aperta o botão e o sensor já começa a rotacionar e coletar as medidas, e no final ele entrega a área final. Então é muito, muito simples, não precisa de nenhum conhecimento complexo nem nada para utilizar o nosso dispositivo. Legal, obrigado. Vocês estão de parabéns. Da minha parte, é só isso mesmo. Muito obrigado. Bom, então a próxima vai ser a Giovana Gobato. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês, adorei a apresentação, gostei bastante do trabalho também. O relatório de vocês foi o mais extenso e detalhado que eu li. O banner eu também gostei bastante. Eu vou ser mais sucinta e direta, assim. Eu estava conversando com o meu orientador, né, do doutorado sobre esse método, fiquei empolgada quando eu vi o trabalho de vocês, e ele comentou que antigamente, há 50 anos, eles cortavam uma folha de papel, eles pesavam a folha inteira, cortavam a área que eles precisavam e pesavam de novo. E eu fiquei pensando, caraca, ainda bem que existem outros métodos de calcular isso agora, e que os meninos estão tentando automatizar, fazer uma coisa eletrônica mais simples, porque senão realmente ficar aplicando fórmulas muito complexas não é para todo mundo, né? E aí eu foquei um pouco em ver a aplicabilidade do trabalho de vocês. E eu estava dando uma olhada mais assim acentuada nos fatores negativos que vocês pontuaram, tá? Eu fiquei meio pensando assim na parte de programação. Foi muito complexo fazer essa programação, eu vi até umas linhas assim, mas eu não entendo muito, para ser sincera. Eu queria saber assim, se vocês precisaram de muita ajuda, se foi algo muito elaborado, se vocês acharam tranquilo, para que isso seja replicado mais vezes. Eu acho que esse é um ponto crucial. Como que vocês sentiram assim em relação à programação? A programação inicial do projeto ela foi bastante complicada porque nenhum dos integrantes tinha o conhecimento adequado de linguagem C, que é a linguagem que o Arduino utiliza para programar. Pois no Instituto Federal, que é onde nós estudamos, nós só vamos ter essa matéria no 4º ano do ensino médio. Então nós tivemos que adiantar esse conhecimento para conseguir desenvolver o protótipo, sabe? Mas se a gente tivesse que replicar, seria muito mais simples agora, conseguiria produzir outros protótipos com muito mais facilidade. Essa tela, inclusive, aqui está no trabalho de vocês, são todas as linhas que vocês utilizaram da programação. Na verdade, como a nossa programação ficou bem extensa, então nós fatiamos uma parte dela e colocamos aqui de maneira a ilustrar apenas uma etapa da programação. Mas no trabalho completo também não tem ela inteira, né?
Não, não. No trabalho completo, nós não disponibilizamos ainda a programação inteira. Entendi. Mas foi mais por isso que eu fiquei pensando, será que ela ficou muito extensa, muito complexa? Mas então vocês conseguiram chegar num ponto final assim que não é tão difícil replicar ou aplicar ela, ou entender como funciona para programar outros, por exemplo. Não, não. Na verdade, se nós precisássemos fazer alguma alteração ou, sei lá, aplicar outro tipo de método em cima desses cálculos de áreas, atualmente, aquilo que era o nosso maior defeito dentro da constituição do nosso projeto acabou se tornando um grande ponto forte, né? Graças ao que nós tivemos que buscar e estudar para conseguir integrar ao projeto. Então, seria realmente bem mais tranquilo em relação a isso hoje. Nós conseguiríamos programar totalmente sem problema algum. E fica em relação a essa parte da programação, eu queria saber se a limitação de área que vocês colocaram foi em relação a isso ou foi ao próprio sensor de leitura? Na verdade, a limitação de área foi em relação ao próprio sensor. Não foi a limitação do quanto o nosso microcontrolador consegue armazenar de memória, tá? Tá. Não, legal. Bacana. Era mais o que eu fiquei curiosa a respeito do trabalho de vocês, mas eu adorei. Então, de parabéns. Muito legal. E muito útil, né? Muito aplicável. Muito obrigado, muito obrigado. Então, o próximo vai ser a Érica. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir direitinho? Boa tarde. Sim. Boa tarde, conseguimos sim. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer abrir a câmera, esqueci, perdão. Gostaria de agradecê-los, né, pelo convite, a primeira vez aqui na feira, estou ansiosa. Gostei muito do trabalho, tá, gente? Conteúdo, né, de fato, o dispositivo é relevante, né, para a sua utilização, a sua aplicação, que é o cálculo de áreas. A minha pergunta, assim, ficou um pouco com relação à irregularidade da área. Vocês já explicaram no início, né, mostraram, mas no resumo, vocês dizem que, sétima linha do resumo, abre aspas, a dificuldade de executar o dimensionamento de áreas irregulares, sobretudo quando há relevo. Aí, um pouco mais abaixo, na 12ª linha, aí dizem, abre aspas, de novo, poderão ser utilizados em lugares sem obstáculos. Então, assim, eu entendi que o dispositivo, ele pega essa irregularidade da área em relação a relevo, né? Ou também quanto aos obstáculos. Leva em consideração ou não leva o obstáculo? Isso ficou um pouquinho sem entender. Então, o que nós quisemos dizer com o nosso resumo é que o dispositivo, a princípio, ele é desenvolvido para aplicações em cômodos que não existam mobília, tá? Então, no caso, os obstáculos seriam esses. Como nós utilizamos o sensor ultrassônico, se nós mobiliássemos um cômodo e colocássemos o dispositivo para medir, o percentual de área iria ficar totalmente bagunçado. Nós não iríamos conseguir identificar aquela área total. Então, como nós pensamos mais para a proposta do âmbito da construção civil, não temos esse problema, porque quando um engenheiro ou um pedreiro vai construir uma casa, projetar uma casa, o ideal é que antes de você mobiliar ela, ou antes de você colocar qualquer tipo de componente, como pisos, azulejos, você coloque o nosso projeto ao centro e ele já calcule aquela área para você evitar esses desperdícios desses componentes mesmo. E quanto à aplicação de relevo, é que o nosso projeto ele não depende de um relevo plano para funcionar, certo? Então, por exemplo, aqui meu braço, se nós colocássemos ele assim ou assim, ele funcionaria normalmente, ele calcularia a área normalmente. Ele só necessita de anteparos, por causa do sensor ultrassônico mesmo, que precisa ter um retorno sonoro para poder funcionar. Perfeito. Era só isso mesmo, tinha ficado. Mais parabéns a vocês e muito obrigada pelo convite. Muito
Muito obrigado, nós que agradecemos. Agora eu passo então a palavra para o Dagvin. Isso, tá certo. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Eu gostei bastante, tanto a parte escrita. Eu acho que tem alguns problemas na parte escrita, em formatação, em referências, mas isso é uma questão de vocês corrigirem para os próximos trabalhos e não é tão problemático assim do conteúdo. O protótipo é extremamente interessante, né, visto a aplicação que vocês deram para áreas irregulares. Eu tenho algumas dúvidas e perguntas, e isso vai ser bem objetivo mesmo, vai ser a pergunta, se vocês puderem responder de uma forma bastante rápida. A primeira delas, acho que é na parte escrita, que vocês... Acho que é um erro de escrita mesmo, porque os cálculos eu olhei na parte do diário de bordo e está calculado certo. Mas é que vocês dizem que o primeiro ponto, né, se for pego, vai ser o Y vai ser 0 e o X vai ser a distância entre o sensor e o primeiro ponto na parede, e o segundo ponto seria a distância entre o sensor. O X seria a distância entre o sensor e a parede, o Y calculado pelo triângulo retângulo. Isso não é verdade, porque a distância seria a projeção, né? Seria o eixo, seria o Z, que seria o vetor, né? Então a projeção. Então o Y e o X são calculados em relação ao ângulo, né? E não a distância entre o sensor. Eu acho que isso é uma parte que está errada no projeto escrito. E seria bom vocês corrigirem, na parte de programação está certa, mas tomar cuidado com isso, né? Porque se vocês considerassem isso, não funcionaria para encontros de paredes, né? Porque ali perderia o ângulo retângulo e não poderia ser mais usado. A outra questão é, por que vocês escolheram 72 pontos a cada 5 graus, sendo que seria mais interessante se fosse controlado pela, digamos assim, o mínimo de rotação que o sensor podia dar, né? O sonar. Porque, pensando, claro, vocês testaram primeiro em áreas circulares, então, claramente, com 4, 5 pontos, já conseguiria calcular a área. Mas com áreas regulares, a medida teria que tender ao infinito, né? Para ter o maior número de pontos possíveis para calcular essa área. Eu queria perguntar por que vocês escolheram 72 medidas? Bom, um dos nossos objetivos era realizar o protótipo para ele fazer os cálculos com precisão e agilidade também. Nós escolhemos as 72 medidas justamente por causa do ângulo de 5 e 5 graus de rotação do sensor, que ele pode ser modificado, né? Se nós colocamos um ângulo menor para o sensor rotacionar, consequentemente vai afetar o tempo. O tempo para medir a área, ele será elevado. Então, nós escolhemos 5 graus porque ele atingiu uma taxa de precisão muito boa e um tempo satisfatório, de 2 minutos e 40 segundos. Sim. Não, eu entendo isso, mas eu acredito assim, claro, para os testes que vocês fizeram, né, 72 medidas é o suficiente, mas tem que pensar que às vezes pode ter áreas mais irregulares, no qual a obtenção de mais pontos vai ser mais significativo para aquela amostragem, né? Então, acho que para outras aplicações, esse ângulo deveria ser relacionado ao mínimo de rotação do sensor e não ao tempo da medida, né? Então, talvez, mas claro, é uma questão de programar também, né? Tem como programar questão de shift, né? Se variar muito de um ponto para o outro, aumenta a velocidade, se não, mas isso é problemas futuros de programação. A outra questão que eu tinha é por que vocês dão esse erro de 2 a 3% na medida? Por que tá dando erro? Porque, assim, se eu acredito que, né, se o sonar funcionasse realmente como tem que funcionar, o erro deveria ser quase 0, né? Em relação à medida do cálculo. O que vocês relatam esse erro? Pode ser alguma coisa na estrutura de vocês, quando vocês desenharam, talvez a área não seja igual à área calculada geometricamente? Bom, esses 2% estão relacionados com a tabela de testes que nós fizemos, né? Dos testes de 10 testes, né, que nós realizamos. Basicamente, nós pegamos uma área controlada que nós fizemos para realizar justamente os testes de bancada. Nós medimos essa área com a calculadora, que seria o valor real, e depois medimos utilizando o nosso dispositivo. E aí nós comparamos o valor obtido da calculadora e do nosso dispositivo, e ali nós subtraímos e encontramos a taxa de 2%, basicamente isso. Sim, não, a forma de calcular tudo bem, mas o que vocês acreditariam esse erro? Se é realmente uma questão da construção
digamos, do anteparo que vocês fizeram em relação à área geométrica, né? Com certeza a área geométrica é um número que faz na calculadora, ele não teria erro dele, né? Mas da construção do sistema, né? Então, talvez ali que seja só o erro e não o erro do sensor, e só da construção do sistema de vocês. Sim, né? sim. Pode falar, Paulo, pode falar. Eu acho que esse nosso erro de 2% está relacionado ao erro de tudo, sabe? O erro da construção do protótipo, da comunicação do sensor com o microcontrolador. Então, é um erro total, sabe? Acumulativo, Assim, né? isso, não é em si o sensor que não está funcionando direito, ou que nós calculamos o lugar errado. É um erro mais da construção do protótipo em si que gerou esse 2%. Tá, beleza. Agora não tem mais pergunta, mas só uma sugestão. Eu acho que seria interessante, como vocês falaram, né? O controle é totalmente manual, analógico ainda, né? Então tem liga e desliga. Eu acho que seria interessante acoplar, talvez, na programação, algo de controle remoto. Então, né, por Wi-Fi, por Bluetooth, a pessoa controla por celular ali. E principalmente também essa questão de internet das coisas, né? Eu já consegui mandar o dado que foi medido para alguma nuvem e depois ter planilhas para poder utilizar vários cômodos, porque senão assim a pessoa tem que ir lá medir, anotar e aquele dado apaga, né? Então, isso não é um sistema de memória para conseguir gravar isso. Acho que seria interessante vocês conseguirem implantar para controle remoto mesmo, né? Em áreas talvez mais difícil de acesso, algo assim, seria interessante. Mas parabéns, eu acho que o trabalho de vocês está excelente, tem bastante potencial tecnológico e de uma forma simples, né? Utilizando o método de Gauss, que já é bem conhecido para isso, vocês conseguiram utilizar bem tranquilo. Parabéns. Muito obrigado. Só complementando, só respondendo não, né? Mas complementando sua fala, o nosso projeto, nós já estamos, como ele já está finalizado, nós já estamos planejando os próximos passos e um deles é justamente esse, a integração de uma programação mais robusta, né? E que consiga comunicar esses dados e enviá-los à nuvem a fim de não só coletá-los e mandar para um sistema remoto, seja um aplicativo ou uma aplicação web, mas também para converter esses dados em um arquivo que nós chamamos de .dxf, né, que é o arquivo de simulação para CAD. Assim, nós abrangeríamos toda a gama de... Toda não, né, mas a maioria dos trabalhadores que mexem com esse segmento. No caso... Sim, desde do mais simples da construção até o engenheiro que projetou. Exatamente. Né? Essa parte de... Por mais que vocês vendam um produto de vocês para realmente essa abordagem do pedreiro, que não conseguiriam fazer o cálculo na hora, mas eu acho que ainda assim é altamente útil para pessoas que conseguem fazer os cálculos e nesse realmente a aplicação remota e controle remoto é bastante oportuno. Sim, né? o objetivo é democratizar esse tipo de aplicação, né? E também, como próximos passos, nós também queremos colocar um controle de tempo e precisão no protótipo, meu colega esqueceu de dizer, inclusive foi uma sugestão do nosso orientador. Assim, né, em áreas mais irregulares, como você mesmo disse, nós não precisamos priorizar tanto tempo, desde que a precisão seja maior, né? Porque daí realmente faz, né, a programação faz pelo shift, né? Se o primeiro ou o segundo ponto variou muito, tem que pegar mais pontos, e senão eu posso fazer mais rápido, né? Mas essa é realmente uma programação muito mais robusta, bastante mais complicada e que eu acho que é para futuro mesmo. Para vender talvez para sirva, né? Sim. Mas muito obrigado pelos apontamentos. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu tenho a parte escrita, eu corrigi umas coisas, se vocês quiserem, eu posso mandar depois por e-mail para algum... Nós adoraríamos mesmo. Beleza, obrigado. Boa tarde. Bom, ainda temos 10 minutos. Algum dos avaliadores tem mais algum comentário, uma consideração final? Bom, se não tiver nada, então, novamente, parabéns, meninos, pela apresentação. E agora eu vou chamar o próximo grupo, que é a gamificação para o processo de letramento e alfabetização, que é da Rebeca e da Sofia. Eu passo a palavra para vocês, meninas. Vocês terão 10 minutos para apresentar. Quando faltar 2 minutos, eu aviso no chat, certo? Boa apresentação para vocês. Bom, boa tarde. Nós fizemos um projeto que mostra que vai ajudar crianças na alfabetização, as crianças em idade escolar ou crianças com déficit de atenção. A Rebeca, se ela pode começar, Rebeca, mostrar o seu jogo, se você quiser. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Rebeca do Prado Zilma. Eu tenho 13 anos, estou no 8º ano
e estudo no Colégio Convívio em Bebedouro. Estou aqui hoje para apresentar um projeto que eu fiz nas aulas de robótica com a ajuda do professor Guilherme Neves. O projeto surgiu com uma ideia do professor em fazer um jogo para o auxílio no processo de letramento e alfabetização de crianças. O trabalho ajuda na alfabetização de crianças com uma faixa etária de 3 a 6 anos. O jogo tem como objetivo, como já foi falado, ajudar na área de alfabetização das crianças, tanto as pequenas como as crianças que têm mais dificuldade de aprendizado, de uma forma mais divertida. Hoje em dia, as crianças estão ficando mais em aparelhos eletrônicos e em jogos, do que em livros e brincadeiras ao ar livre. Então, criamos esse jogo para que a criança não fique aprendendo ou vendo coisas erradas que a internet oferece, mas sim fazendo algo que vai ajudar e fazer bem para o seu conhecimento. A pandemia, como todos já sabem, afetou o estudo de muitas pessoas, principalmente crianças que, na pré-escola, ainda aprendendo o alfabeto. Por isso, esse jogo proporciona o reconhecimento das vocais no nosso alfabeto português. Então, eu vou, se me der licença, eu vou apresentar o projeto aqui, o meu. Posso aí, depois você apresenta o seu, pode ser? Aí, tá mais ou menos aqui de como é que ele é. Vocês conseguem escutar, tudo certo? Vocês conseguem escutar o jogo? Conseguimos. Tá. Aí aqui você começa. Aí aqui a criança pode escolher qualquer vogal que ela quiser, né? Começar com a A. Coma a vogal A. Aí a criança vai usar as setinhas do teclado para escolher, né, a que ela quer comer. No caso aqui seria a. Aí, como vocês podem ver, se ela come a A, ela ganha pontos ali no canto superior direito. E se ela comer uma outra letra, como por exemplo a K, que está descendo aqui, ela perde vida. Ela começa com 5 vidas. Aí ela vai comendo e tal. E basicamente é isso. Aí quando ela perde, aparece essa telinha, né? Tipo, para incentivar, eu coloquei um tente de novo para a criança ir, né? E facilitar esse reconhecimento de vogais. E é isso. Pode isso. Bom, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Meu nome é Sofia, eu estou no 8º ano do Colégio Convívio da cidade de Bebedouro. Nós criamos um projeto que vai ter o objetivo de auxiliar crianças em idade escolar ou com dificuldades no aprendizado. De alguns anos para cá, como a Rebeca falou, a internet tem dominado a vida de todos, inclusive a das crianças. Inclusive, a internet é feita de coisas boas e coisas ruins, por isso nem sempre que as crianças estão vendo são coisas boas. Então, nós criamos algo benéfico, que não só por diversão, que também possa estimular o acesso para novos conhecimentos. No meu caso, o meu jogo apresenta uma faixa etária entre 3 a 5 anos, e não há nenhum tipo de competição, porque assim eu acredito que as crianças possam se concentrar mais durante a apresentação do jogo, quando elas jogam um jogo. Aqui apresenta uma tela inicial bem colorida e um botão escrito Start, começar em inglês, para assim elas possam ter um contato com uma nova língua. Após pressionar o botão, aparece uma tela onde ela pode escolher qual letra ela vai começar. É ideal que a criança comece na ordem. Então, quando você clica em alguma vogal, vai aparecer várias letras caindo, as letras R e L. Escolhi essas letras porque elas apresentam uma fonética diferenciada e também umas bolinhas amarelas para ajudar a dificultar um pouco. Bom, a ideia aqui é que a criança consiga o máximo de pontos. O professor, quando estiver guiando a criança ou quando a criança estiver jogando, consiga no mínimo 100 pontos para poder continuar em outra letra. É isso. Aí você pode voltar a escolher a outra letra. Como a letra é.
é isso. Bom, então, primeiramente, parabéns para as meninas, o projeto ficou muito legal. E eu vou agora começar a parte de arguição. Podemos começar com a Giovana. Oi, meninas. Ai, gente, que fofura vocês aqui apresentando. Desculpa, não consegui. Eu adorei o jogo de vocês, achei muito legal, muito criativo. E achei importante também porque hoje é o que vocês falaram, internet é uma coisa que todo mundo gosta de usar, quer ter acesso. Então, incentivar as crianças a jogarem algo que ainda ajuda na alfabetização é muito bom. Eu achei o visual geral dos dois jogos bem legais, bem bonitinhos, bem de acordo com a faixa etária. O projeto de vocês, deixa eu só abrir aqui o pôster. O projeto de vocês, o pôster, eu achei ele bem objetivo também. Achei que poderia colocar mais informações que tinha no diário de bordo que eram bem interessantes, mas isso eu posso mandar escrito para vocês depois aperfeiçoarem, se vocês forem fazer outras apresentações sobre esse trabalho, que no geral eu gostei bastante do pôster. E sobre no diário de bordo, não, desculpa, no diário de bordo vocês só colocaram as datas, né, e o que vocês fizeram nas datas junto com o professor, no trabalho escrito mesmo, tá? Achei que no trabalho poderia ter colocado algumas informações mais de como vocês desenvolveram o jogo, de como foi para vocês desenvolver isso. Mas já que não, eu queria saber de vocês, como foi? Se vocês acharam muito difícil desenvolver, se vocês tiveram muita dificuldade, o professor teve que estar bem presente para vocês, ou se vocês acharam tranquilo o desenvolvimento desse joguinho. Foi algo intermediário, não foi difícil, mas também não foi tão fácil. Quando a gente tinha dúvida, a gente consultava o professor, mas foi algo até que simples. Sim. Na minha opinião. Tá, e para você, Rebeca, foi também tranquilo? Bom, eu achei divertido, né, primeiramente, e eu gostei muito desse primeiro contato com esse universo da programação que é muito amplo, né? Não, é que na Sofia eu não achei tão fácil assim, né? Mas também não foi uma coisa tipo, muito difícil que nem dos meninos no anterior, que é tudo escrito, sabe? O nosso zero bloquinho era tipo mais fácil, mas tipo, também não é uma coisa muito fácil. Mas em geral eu achei legal de fazer, de aprender e descobrir coisas novas. Legal, isso é muito bom também para vocês também aprenderem, né, alguma coisa durante o processo de criação. E agora sobre o processo de criação em si. A ideia, que vocês disseram que o professor veio com essa ideia para vocês, né? Mas assim, de ser monstrinhos, de ser comendo as palavras, isso já veio pronto do professor ou vocês bolaram? Não, o professor não chegou a vir. A gente resolveu trabalhar o lúdico através disso, porque a ideia do monstro comer as letras é algo muito mais lúdico. Então a gente resolveu o monstrinho, porque algum animal talvez ficaria meio estranho, um animal comer letras. Então, algo imaginário, um monstro seria mais interessante. Entendi, então também partiu de vocês. Só complementando também esse negócio, o professor ele deu a ideia, tipo, vamos fazer um negócio para ajudar as crianças, né, nesse processo de letramento e alfabetização, só que a ideia de ir descendo letras e um monstrinho comendo foi ideia nossa. Legal. Era isso que eu queria mais saber de vocês, assim, e acho que também vocês podem até descrever isso em algum ponto do texto de vocês, a tomada de decisão para o jogo ficar como ele ficou, entendeu? Então decidimos que as letras fossem coloridas para chamar mais atenção, elas descendo, porque já vimos exemplos de jogos assim, a pontuação para incentivar, detalhar um pouco mais essas decisões que vocês tomaram para a criação do jogo, porque também é legal para o leitor saber isso, mas no geral eu adorei o projeto de vocês, é mais para vocês incluírem coisas que valorizam o trabalho escrito, e muito legal, eu adorei os joguinhos. Muito obrigada. Obrigada. Agora, então, vamos passar para o Dagvin.
Olá, parabéns também. Eu acho que o trabalho é bastante interessante, é bem criativo, principalmente, né, feito por pessoas na idade de vocês ainda já programação, né? Eu tive contato com a programação de uma idade bem mais avançada e eu acho que é interessante vocês começarem mesmo, né, como você falou, acho que não é tão problemático como a linguagem C ou programação assim, mas com bloquinho já mostra realmente qual que é o princípio da programação, né? Todos os fundamentos acho que já tiveram. Eu acho que é muito interessante isso, realmente, o professor trazer isso para as aulas de, acho que era robótica que vocês tinham, né? Daí parou na pandemia, vocês tiveram que partir meio que para informática, né? Então acho que é bem interessante. Então, ainda, vocês falam que é simples, mas ainda assim, ó, né? A pessoa que não conhece código e nada, ela não vai entender absolutamente nada que vocês estão escrevendo. Então é bem interessante essa parte, acho que bastante construtiva para vocês. Eu tenho só algumas observações para fazer. Eu acho que a parte escrita falta algumas coisas, como a Giovana estava falando, talvez de enriquecer o trabalho de vocês, a discussão e também formatação. Acho que isso foi para todos os 3 grupos. De minha parte, faltou bastante esse cuidado de formatação, tanto com referência, da forma de escrita e fonte. Às vezes tem fonte em tamanho 12 vezes 10, mas isso é detalhe também de estética, né? Mas só que acho que para já vocês, para os próximos trabalhos, é bom vocês tomarem cuidado com isso. Da parte de escrita, eu acho que o objetivo de vocês é bastante grande, poderia ser, né, fazer bem tranquilo, assim, o objetivo de vocês é realmente criar um dispositivo que possa ser usado para de alguma forma, né, aprendizado de, né, ou letramento de pessoas. E a parte que vocês botaram como objetivo, eu botaria totalmente em introdução ou em referência, em revisão da bibliografia, porque é uma parte mais de teórica, né. O outro ponto que eu tinha, eu acho que é interessante o trabalho de vocês, não é nem só realmente na questão de letramento, mas também de coordenação motora, né? Que pode ser aplicado para pegar, assim, primeiramente que eu pensei, né, que eu já trabalhei bastante com o pessoal das APAES, com o pessoal, né, com dificuldade física, eu acho que seria interessante nesse sentido também, né, da questão de tem que botar o monstrinho para o lado direito ou para o lado esquerdo em relação ao que tem. Então, não só o letramento, reconhecer a letra, mas sim também a coordenação motora. E nesse sentido, eu queria dar umas dicas para vocês. Eu acho que eu joguei ontem à noite para ver como é que funcionava, né? E eu acho que o primeiro que falta para mim, acho que é a instrução. Porque quando eu cheguei, eu pensei assim, é controlado pelo mouse e é pelo teclado, né? Então, talvez seria interessante quando abrir o joguinho, tá, né? Para a direita é o botão do lado direito e até, né, os clássicos da W, A, C, D, que pode ser usado também para jogos, mas eu acho que essa introdução seria interessante no início do joguinho para saber como portar com ele, né? E outras coisas que eu senti falta foi, eu vou comendo, mas eu não tenho um objetivo dentro do jogo, né? Talvez programar assim, chegar, como você falou, chegar a 100 seria interessante. Mas talvez dentro da programação, chegar a 500 pontos. Beleza, agora eu passo para uma próxima fase. A próxima fase não é só letra, é uma sílaba. Então é um RA, por exemplo. A pessoa tem que ir lá, né, e ir comendo essas partes. Então são só, realmente, acho que essas dicas, o trabalho é muito legal mesmo para aplicar dessa forma, principalmente vindo, né, programação de pessoal do 8º ano. E eu acho que são só essas dicas mesmo, assim, de vocês talvez conseguirem aplicar para talvez aumentar de fase, algo assim, né? Então, não tenho nenhuma pergunta realmente do trabalho, só realmente eu acho que vocês fizeram na aula de informática, foi isso, né? Vocês partiram da pandemia para... Sim, na aula de robótica, a gente mexe com os robôs ultimamente. Sim. Mas por conta da pandemia, como a gente estava online, nosso professor, ele adaptou para a programação de jogos. É interessante. Vocês usam na robótica Lego, não? Para programação? Sim, o EV3. Legal. Eu usei também esse quando eu tinha aula de robótica. Acho bem interessante essa introdução. Mas, assim, eu acho que é legal que o professor conseguiu, das adversidades que se tem, conseguir criar isso, né? Já traz totalmente essa visão para vocês. Parabéns. Eu não tinha nenhuma dúvida, realmente só algumas sugestões e parabenizar de novo pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Érica. Sim. Boa tarde. Darwin, que fala. Eu gostaria de dizer que eu também joguei ontem. Boa tarde, meninas. O trabalho de vocês é maravilhoso. Fiquei encantada, tá? Com a habilidade de vocês. De antemão, assim, a gente já enxerga, né, a relevância do trabalho, né, do projeto, porque você usa de um dispositivo que está cada dia mais cedo aí na mão das nossas crianças, né? Você junta o útil ao agradável, a criança aprende brincando. Eu tenho um filho de 2 anos,
ele já conhece as letrinhas. Então, assim, joguinho ainda ele não joga, mas daqui a pouco eu já posso entregar para ele. Então, as crianças de 3 anos para cima já vão estar utilizando isso. Então, realmente, o trabalho de vocês é muito significante, né? Tem realmente uma grande importância aí nessa etapa tão importante da vida da criança, né? Que é a alfabetização e letramento. Como o nosso amigo anterior falou, Dado me corrige aí, assim que pronuncia o nome dele. Falou, como você falou, realmente tem, além do fato de você ir aprendendo as letras, tem o toque também da coordenação motora, né? Então isso é legal também no trabalho. Quanto assim, só uma sugestão, né? Que conforme você vai adquirindo os pontos, você poderia mesmo fazer sei lá, passar de fase, ou então automaticamente, não sei, passar para a próxima letra, ter mesmo o objetivo de por que você está aumentando os pontos. E quanto ao trabalho mesmo, na parte da formatação, para vocês trabalharem um pouquinho melhor isso, tá? Porque isso é importante, aí vocês já vão crescendo na comunidade aí, científica, né? Já fazendo toda a formatação do trabalho corretamente. E a pergunta mesmo é só, vocês conseguiram treinar, fazer com alguma criança? No trabalho vocês dizem que por conta da pandemia não está podendo, né? Não está podendo reunir as crianças e tal, mas tem alguma previsão, assim, de quando vai poder testar o jogo? Sim, então, o nosso professor, assim, quando terminou o trabalho, o nosso professor, ele viu os nossos trabalhos e tal, da sala, e ele destacou mais o meu e da Sofia, né? E depois ele falou com a coordenação e tal, e ele acabou até levando nosso trabalho para outras escolas da nossa cidade, e outras escolas até estão em uso já no nosso aplicativo, no nosso joguinho. No caso, aqui na minha casa, eu usei com o meu irmão, que já é um pouquinho maior, mas ele gostou de jogar também. Você é muito gostosinho, eu joguei de verdade ontem. Então tá bom, menina, parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o Diego. Meninos, vocês estão de parabéns. Vocês são mais alfabetizadas em programação do que eu. Confesso que essa não é a minha área. Eu achei muito legal a capacidade de vocês, o que foi apresentado e como foi apresentado. Assim como os outros avaliadores falaram, é um processo de amadurecimento. Vocês são super jovens, tanto com a escrita quanto com o conhecimento propriamente dito na área da programação. É uma descoberta que eu imagino para vocês agora, devido ao curso. Vocês vão descobrir novas tecnologias, novas técnicas dentro da educação e de outros segmentos que vocês podem se apaixonar também. Acho que isso que é importante nesse momento, desfrutar as oportunidades que vocês estão tendo. Contextualizando um pouco mais com a gamificação, aproximadamente 8 meses eu participei de uma banca de TCC, onde a proposta foi uma gamificação dentro do contexto industrial, por meio lúdico também. Na época, estagiário, ele trabalhava com a parte de 5S, que é um conceito de limpeza, de organização, de educação e de manejo dentro da indústria. E para treinar novos funcionários, ele propôs um jogo, mais tabuleiro do que virtual, e o resultado foi muito bom. As pessoas que passaram por aquele jogo, por aquele treinamento, logo que chegaram à sua área de trabalho, tiveram menos problemas do que as pessoas contratadas anteriormente ao jogo. Eu trouxe esse aspecto só para mostrar como que o trabalho de vocês é relevante, seja para uma criança que está aprendendo a ler, a gamificação, tanto com um adulto que vai ser inserido no mercado de trabalho. A minha pergunta é a seguinte: eu estou muito satisfeito com o trabalho de vocês, gostei demais, pelo jeito dos outros avaliadores também. E agora vocês, como vocês se sentem ao entregar esse projeto? Satisfação?
Esperava-se mais? Como vocês se sentem realizados? Como vocês se sentem no final desse projeto? Eu tô bem satisfeita, fala a verdade, estou bem satisfeita sobre isso. Primeira vez que eu mexo com um projeto maior, a gente já tinha programado outras coisas, mas esse foi um que a gente já fez sozinhas, com algumas dúvidas a gente dava para o professor, mas eu tô bem satisfeita com o que eu fiz. E completando o que a Sofia falou também, porque, tipo, a gente não foi esse primeiro projeto que a gente fez, né? Teve a pandemia, a gente ficou 2 anos online, e aí a gente fez outros projetos também, só que aí o professor, ele, tipo, meio que jogou a gente agora, porque a gente tava fazendo tudo com ele, aí ele, não, agora faz vocês um sozinho, aí eu, ixi, agora pegou, né? Mas aí a gente acabou criando esse projeto, e eu também acho que eu tô muito satisfeita com o resultado, e fiquei muito feliz ao saber que outras escolas também estão usando, né? E que esse nem é tão grande, né, o aplicativo, mas, tipo, para uma criança do 8º ano, que já está ajudando outras crianças menores nessa importante fase da vida, né, na alfabetização. Mas é isso, eu gostei muito e estou muito feliz. Obrigado, é isso que importa. Vocês estão satisfeitos. Ainda é cedo para falar que é isso que vocês vão fazer para a vida, mas quando você chega no resultado, no final do projeto e olha para trás e vê que foi o que você esperava, e no caso de vocês já está sendo implantado como modelo em outras escolas, é muito gratificante. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, novamente, parabéns para as meninas. Se os avaliadores tiverem mais algum comentário, ainda tem tempo. Eu tenho um só, eu queria perguntar, vocês falaram que fizeram outros projetos, né, outras coisas, acho que até na parte escrita, né, tá escrito que vocês, foi a turma inteira e o professor meio selecionou vocês dois, né? Vocês tiveram comentado os outros, qual foi a ideia dos outros alunos, ou quais outros projetos que vocês fizeram? Ou se não, vocês não souberam, o professor, se puder comentar. Então, eu e a Rebeca fomos assim, a gente já viu o projeto Mata Outra antes mesmo de começar a feira, mas os outros alunos, a gente estava um pouquinho mais adiantado, para falar a verdade. A gente acabou nem não vendo. E sobre os outros trabalhos, a gente fez. Agora você me pegou, eu não tô, tipo, lembrando muito, mas eu lembro que a gente fez um negócio de 21 que tinha que apertar, mas, tipo, a gente foi subindo de nível, sabe? A gente fez um de navinha, que é um jogo muito conhecido até, que a gente recriou, foi aquele que desce nave, aí tem uma navinha que você controla, vai para cima. 1942, né? Acho que é o nome do Isso. Aí você atira e mata. A gente fez esse joguinho também. Mas, então, enfim, esse não foi o nosso primeiro, mas a gente foi subindo de nível. Legal. Mas vocês não trabalharam juntas, então? Vocês são da mesma turma ou não? Sim, somos. Mas não, assim, com certeza falaram, né? Entre o momento da construção, vocês conversaram mas cada um realmente fez sua programação, então. Exatamente. Os dois joguinhos são em linguagens, digamos, de programação diferentes ou é a mesma linguagem, aquele Scratch? Não, é o mesmo. É o mesmo. Scratch. Só o design do jogo que é diferente. Isso. Legal. Mais alguém? Tem mais algum comentário? Bom, se não tiver mais nenhum comentário, parabéns novamente, meninas, pelo projeto. É muito bom ver alguém aqui da minha área, né? Eu fiz informática no ensino médio. E fica uma sugestão para vocês, já que vocês programaram pelo Scratch, né? Vocês verem uma competição que é o Technovation Challenge, que ele é para mais ou menos para a idade de vocês. Tem a fase júnior e a fase sênior, onde vocês também programam em bloco, só que ao invés de ser para o computador, acaba sendo para o celular ou tablet, né? E vocês podem participar juntas, né? Já que vocês tiveram ideias parecidas, né? Para não deixar o projeto morrer, né? Porque muita gente sai da escola e fala assim, já terminei, né? Mas, enfim, novamente, sim, para comentar, pessoal, quem puder ficar até o finalzinho para prestigiar os outros trabalhos e a gente fazer uma fotinha no final, fica até o final, né? Obrigada.
Né? Então, vamos para o próximo projeto, que é o Gestão Inteligente, dispositivo IoT para auxílio na gestão de micro e pequenas empresas, fase 2, que é do Paulo e da Patrícia. Eu passo a palavra para vocês dois. Vocês terão 10 minutos e quando faltar 2 minutos eu aviso no chat. Então, boa sorte e boa apresentação. Beleza, obrigado. Tá aparecendo? Agora tá. Carregando. Foi. Boa tarde, meu nome é Patrícia e junto com meu colega Paulo e sob a orientação do professor Edson e do professor João, nós desenvolvemos um projeto chamado Gestão Inteligente, dispositivo IoT para auxílio na gestão de micro e pequenas empresas, fase 2. Agora, eu vou traduzir um pouco o nosso tema. No Brasil, existem 6,4 milhões de estabelecimentos, e desse total, 99% deles são micro e pequenas empresas. E só na região metropolitana de Campinas, que é onde eu e o Paulo estamos localizados, a gente tem aproximadamente 259 mil micro e pequenas empresas ativas. Só que a gente tem um problema relacionado a isso, porque 2 em cada 10 empresas registradas, elas vão fechar antes de completar 2 anos no mercado. E estudando bastante, a gente identificou uma série de fatores que contribuem para que isso aconteça, que é a falta de comportamento empreendedor, o mau gerenciamento de recursos e a falta de ferramentas de auxílio para melhorar o planejamento do negócio. Tudo isso faz com que elas tenham uma alta taxa de mortalidade. E ainda mais a fundo, estudando os fatores citados anteriormente, a gente percebeu algo em comum, que é a falta de gestão empresarial. Então, a nossa solução é a criação de um dispositivo IoT que seja capaz de auxiliar os gestores no manuseio do seu negócio, em relação às contas, em relação aos orçamentos. A nossa justificativa também se dá pela necessidade de mapear a preferência dos clientes para melhorar a eficácia do negócio, porque o fechamento das micro e pequenas empresas ele é prejudicial para o crescimento econômico do país, visto que essas micro e pequenas empresas elas geram renda e geram emprego para quem está localizado naquele lugar. Além disso, o melhor planejamento ele vai aumentar a sobrevivência, porque 31% das empresas ativas, elas planejaram e planejam todas as suas atividades sem exceção. Dessa forma, o nosso objetivo é desenvolver um dispositivo eletrônico que avalie a satisfação dos clientes sobre os serviços prestados por empresas de micro e pequeno porte com a utilização de um sistema de armazenamento de dados em nuvem. Agora, eu vou falar um pouco sobre os métodos e resultados, quais foram as formas que nós nos organizamos e quais métodos nós usamos para chegarmos nos nossos resultados atuais. A gente elaborou um organograma. Nele tem a participação da Monique, que ela foi um membro muito efetivo no nosso grupo no primeiro ano do projeto, que foi em 2020. Agora, a gente tem o cronograma, que a gente estabeleceu tarefas, estabeleceu prazos para a gente realizar isso. E a nossa metodologia, onde o microcontrolador SC8266 Node MCU, ele é responsável pela automação do projeto. Então, ele está interligado com o display, com o buzzer, com o botão, com a fonte, com os LEDs e com a plataforma ThingSpeak, que ela é responsável pelo armazenamento de dados em nuvem. Essa é a nossa lista de materiais, e para fazer cada protótipo, a gente gastou cerca de R$207. Agora, eu vou mostrar um vídeo do funcionamento. Ele funciona da seguinte forma: o botão é acionado, o LED é aceso e o dado é enviado via Wi-Fi enquanto ocorre uma emissão sonora e mensagem no display. O dado é enviado e armazenado na plataforma ThingSpeak, onde o gestor tem acesso em tempo real. Olá, eu sou o Paulo. E bom, a nossa programação ela foi desenvolvida no software do IDE, utilizando de biblioteca como a ThingSpeak e a ESP8266 para comunicação Wi-Fi. Temos também o nosso esquema elétrico, que ele foi desenvolvido no software Proteus versão Education. Os nossos desenhos mecânicos, que eles foram projetados no software Autodesk AutoCAD 2020, na versão estudante. E nessa imagem, nas seguintes, é possível visualizar as vistas isométricas projetadas no protótipo. As nossas propostas de design, elas foram desenvolvidas no software Paint 3D e elas são baseadas de acordo com o nosso desenho mecânico. Bom, temos também o nosso modelo de negócios Canvas, que ele avalia o potencial de inovação e empreendedorismo do nosso projeto. E um ponto importante de ser ressaltado é o investimento inicial dele, que é baixo, pois a gente projetou ele para ser a baixo custo e com 2 possibilidades de retorno financeiro, pela venda do produto e pela de serviço. E a nossa matriz SWOT, que avalia as limitações do projeto. Bom, após toda essa contextualização teórica e metodológica, nós chegamos aos resultados que, como dito anteriormente, a gente já desenvolveu o design mecânico dos nossos equipamentos de acordo com seus nichos específicos.
E agora, mostrando para vocês o resultado desses protótipos. Esse primeiro modelo que vocês estão vendo, ele é voltado para restaurantes, e como vocês podem ver, ele tem um formato arredondado, de forma a remeter um formato de um prato de restaurante. A gente optou por esse design lúdico, de forma a trazer um equipamento de design personalizado e que se adapte ao estabelecimento do cliente. Bom, após um período de testes, nós desenvolvemos esse segundo modelo de design de forma a não caracterizar o protótipo a um tipo específico de estabelecimento, mas sim a todos que desejam uma melhora na gestão. E por fim, devido a crescentes nas casas-ração, pode voltar, Patrícia, obrigado. Crescentes nas casas de ração e pet shop, a gente desenvolveu esse design no formato de cachorro. Todos esses equipamentos eles são feitos em acrílico preto e branco, 4 mm, sendo resistente à queda e pronto para o uso. Uma coisa bem legal no nosso projeto, que ele já foi testado, o seu primeiro teste ocorreu em 2020, em uma loja de construção, a Silmaz, em Valinhos. Isso se deu porque, inicialmente, o nosso projeto ele era voltado apenas para restaurantes. E como a gente queria testar esse funcionamento em um local real, e a gente não poderia testá-lo em restaurante devido às medidas sanitárias da época, a gente testou nessa loja de material de construção, e foi aí que a gente percebeu que o nosso projeto tinha uma amplitude, que ele poderia se adequar às micro e pequenas empresas de forma geral. Essa testagem ela foi muito boa, a gente conseguiu captar 59 amostras e colocá-las em uma planilha Excel. Nessa imagem, vocês podem ver o gráfico de respostas obtidas sobre o questionamento dos gestores, avalia as medidas de prevenção tomadas pela loja durante a pandemia da Covid-19. Bom, e de forma a homenagear esse estabelecimento que mudou o nosso projeto, a gente desenvolveu esse modelo de chave de boca fixa. Mas essa não foi a nossa única testagem. Recentemente a gente testou o equipamento em uma casa de ração, a Agrofit, também localizada em Valinhos. Foi avaliado o atendimento dos funcionários de acordo com as opiniões dos clientes. Esses dados eles foram enviados para a plataforma IoT ThinkSpeak, onde foram baixados em planilha Excel e colocados em gráfico. É possível analisar a data e a hora em que os dados foram obtidos. Por fim, conclui-se que ele teve sua eficácia comprovada, já que os dados são enviados para a nuvem, ele é funcional e portátil. Além disso, como observado nos testes, o equipamento tem seu potencial de empreendedorismo e ele pode ser desenvolvido um pequeno negócio, onde vende o relatório com os dados obtidos ou até mesmo a venda do equipamento. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção e lembre-se, se vocês conhecem um micro e pequeno negócio que necessita da melhora na gestão inteligente, o dispositivo IoT perfeito para você. Esses são os nossos contatos. Muito obrigado. Bom, primeiramente, parabéns para os dois, né? Um projeto excelente. De novo, Campus Campinas aqui brilhando. Então, vamos começar com a etapa de arguição. Serão 30 minutos e vamos começar pela Érica. Olá, meninas. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizá-los, tá, pelo trabalho. Os números que vocês trouxeram no início, que foram também muito bem apresentados pela Patrícia, né, mostra que 99%, né, dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas, e desses 52%, né, são empresas de carteira assinada. Então, aqui, né, os números fundamentam a relevância do dispositivo, do desenvolvimento do dispositivo, e vocês preocupados, né, em oferecer um dispositivo que o resultado de sua utilização vai impactar diretamente, né, na entrega de um serviço de qualidade. Então, o serviço sendo entregue de qualidade abre portas, né, mantém as portas dos estabelecimentos abertas e mantém os empregos, né? Então, realmente, vocês se preocuparam em desenvolver um dispositivo assim, de extrema relevância. Então, parabéns por isso, tá? A pergunta só é quanto ao desenvolvimento do dispositivo, se vocês tiveram assim, alguma dificuldade, em qual parte que talvez vocês tenham encontrado algo assim, meu Deus, isso aqui é um pouquinho difícil. Tem alguma coisa ou foi bem? Assim? No começo, a gente teve muita dificuldade na questão da programação. Nem eu, nem o Paulo, a gente já tinha trabalhado com isso, em momento algum, nem no começo do curso de eletrônica, que é o que a gente faz.
Só que a nossa colega que eu citei no organograma, ela foi muito importante nessa parte também, porque foi ela que auxiliou a gente, que mostrou um pouco do caminho para a gente, porque ela já tinha trabalhado com isso quando ela estava lá no ensino fundamental. Então, nesse primeiro ano, que foi o ano de 2020, que a gente desenvolveu ele em si, ela foi muito importante porque ela já sabia. Então, ela encaminhou eu e o Paulo, e com o auxílio do professor Edson, a gente também conseguiu. Mas a nossa dificuldade inicial foi essa mesmo. E a questão de escolher qual protótipo a gente faz, né? Porque daí fica aquela dúvida, porque é muita coisa que você quer fazer e você tem que escolher um só, você não pode fazer tudo. Entendi. Nossa, olha, realmente é um trabalho muito bom. E, assim, o cuidado de vocês como designer, assim, de dispositivo, né? O restaurante, o formato de prato, para loja de ração, cachorrinho. Então, mostra a dedicação de vocês com o trabalho, tá? A entrega de um produto de muita qualidade. Então, só tenho mesmo de dar os parabéns a vocês pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Então, o próximo vai ser o Dagvin. Parabéns, pessoal. Acho que realmente, como a Erika falou, o trabalho é bem completo. Acho que vocês partiram, né, desde a ideia, como a Patrícia estava falando, a gente tem muitas ideias e não consegue seguir para frente em escolher uma, né, infelizmente. Mas conseguiram, acho que ficou bem interessante a forma que vocês criaram o design, principalmente, para cada, né, digamos assim, comércio que vocês iriam vender teria um design diferente, né? Na apresentação, Patrícia, você falou em taxa de mortalidade no início. Existe taxa de mortalidade para empresas? É uma dúvida minha mesmo, se esse termo é recorrente, né? Desculpa. Pode falar, sim. Ele é um termo recorrente, sim, tanto que nos folders da Sebrae, quase todos, desde 2017, eles citam essa alta taxa de mortalidade. Eu acho um termo meio... estranho. Não muito, digamos, humano para essa parte de empresas, né? Uhum. Mas outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu acho que o trabalho escrito, como falei, dos 3 trabalhos de hoje, acho que falta a parte de formatação, e vocês também têm alguns problemas no trabalho escrito. Eu acho que um dos pontos principais é vocês deixarem claro qual que é o diferencial do protótipo de vocês para outros dispositivos desse tipo no mercado, porque isso é bastante comum, né? Dispositivos de avaliar sim, não, ou talvez, ou até, como vocês botaram, bom, ruim ou regular. E qual que é a diferença, então, do trabalho de vocês desse dispositivo para outros que já são comerciais que a gente pode comprar por aí, né? Isso, realmente. O nosso trabalho, assim, se você for colocar ele num papel, ele não tem tanta inovação em relação aos que já estão no mercado. Tanto que os de mercado, normalmente, eles, em questão de tecnologia, eles se sobressaem. Só que o nosso trabalho, ele é um projeto a baixo custo. Então, ele é direcionado para micro e pequenas empresas. E a gente sempre tem aquela mentalidade de um gestor de que quanto menos gastar é melhor. Então, ele não investiria num protótipo não, né? Num produto que custa R$2.000 no mercado, porque essa é a faixa do preço dos totens que a gente encontra nos shoppings e mercado. Eles não investiriam nesse valor tão alto. Então, esse é o diferencial. Mas também concordo que cabe especificar no trabalho para ficar bem mais direto. Exatamente, eu acho que é clássico, né? Vender o nosso peixe, né? Uhum. Talvez para vocês seja muito interessante isso, que eu entendi dessa forma, realmente, é o baixo custo, mas talvez falta isso também na apresentação e na parte escrita, né? Deixar claro qual que é a diferença desses protótipos de vocês. Além, acho que um dos principais que eu também vi é o próprio design específico para cada estabelecimento, né? Isso também é um diferencial bastante interessante, que vocês, digamos assim, podem programar ou fazer o dispositivo para cada uma das empresas, né? E não comprar um pronto que foi produzido em larga escala, né? Então, acho que essa parte vocês deveriam deixar claro no projeto escrito e é bem interessante. Outra coisa que eu fui ler o diário de bordo de vocês e eu não li todo ele, mas de alguma forma eu parei numa página onde deu para perceber que vocês tinham alguns problemas pessoais entre os membros do grupo. Pareceu muito assim que era pessoa fofoqueira, né? Vai lá e parabéns nessa página para ver o que aconteceu. E eu fui tentar entender o que tinha, e agora hoje a Monique não está aqui, e eu queria perguntar se vocês tiveram, acho que, né, no momento lá diz que é falta de motivação e procrastinação, e eu queria perguntar realmente por que vocês tiveram por que depois disso voltaram a trabalhar, ou qual que foi, né,
a forma que vocês lidaram com essas, digamos assim, frustração de expectativas, né? Acho que todo mundo teve isso durante a pandemia, de alguma forma, e como vocês conseguiram meio que sair desses problemas, que eu acho que toda empresa tem problema pessoal, né? Por isso a gente tem RH, e então, assim, de qualquer forma, vocês passaram até por isso, né? Se der um pouquinho de falar sobre isso. A gente teve muito problema durante o desenvolvimento do trabalho no ano passado. O ano passado foi bem difícil. O começo, principalmente, foi a causa que todo mundo sabe, foi por causa da pandemia. Então, quando começou a pandemia, a gente tinha só pensado na ideia, a gente não tinha feito mais nada além disso. E aí, a nossa escola não, logo que começou a pandemia, ela não aplicou o ensino remoto. Então, a gente ficou uns 4, 5 meses sem fazer nada. Então, até metade do ano, a gente não estava fazendo nada e a gente estava muito desmotivado, porque não tinha aula, a gente não se via, então era muito difícil organizar isso. Até que o nosso querido orientador, o Edson, veio falar com a gente e aí a gente começou. Então, a gente, toda terça-feira, toda terça e quarta, eu acho, a gente fazia uma reunião e a gente conversava com ele auxiliava a gente, então a gente começou a escrever do zero, em plena pandemia, dentro cada um dentro da sua casa, sem conversar muito bem, tipo, no começo, porque a gente ainda não sabia lidar com essa dinâmica. Então, esse começo foi difícil. Mas também, depois, no finalzinho, quando lá para agosto, quando as aulas retornaram, eu fiquei doente e eu parei, tipo, me ausentei do trabalho porque eu fiquei internada. Então, eu fiquei 2 meses internada, então eu não consegui ajudar nem o Paulo e nem a Monique. E eu acredito para eles que assumir a responsabilidade minha, que era da documentação, foi muito difícil. Então, foi porque eles estavam acostumados a fazer outras coisas. Porque apesar do grupo estar interligado, cada um tinha uma função bem específica, que era aquilo que era mais familiarizado. Então, quando eu me ausentei, para eles foi muito difícil. Então, eu acredito que deve ter dado para eles um peso assim e desmotivado um pouco. Mas eles conseguiram recuperar logo. Tanto que ano passado, só eles dois carregando o projeto, assim, de verdade, eles conseguiram muitas premiações em diversas feiras, publicaram artigos também, então foi essa questão da desmotivação que está representado lá. Realmente, a gente ficou bem desmotivado no início, né? Com a pandemia, a gente não tendo aula, cada um para o seu canto, mas um ponto muito interessante é que eu, a Patrícia e a Monique, desde o primeiro ano do ensino médio, a gente já fazia projetos juntos, então a gente já meio que tinha uma conexão ali, apesar de a gente ter se afastado, não conversando muito, a nossa conexão ainda existia, então eu acho que isso foi um ponto muito importante para na hora que a gente voltar, a gente conseguia se entender, apesar da dificuldade de comunicação, a gente conseguia ali chegar sempre a um acordo sem brigar um com o outro, a gente sempre entendia, a gente nunca foi de brigar, acho que a gente brigou pouquíssimas vezes no decorrer desse trabalho, e infelizmente a Patrícia ficou doente, eu fiquei com muita dó também, porque ela estava muito animada para apresentar nas feiras, e quando ela ia começar, ela ficou internada, e ela não pôde, esse ano, felizmente, ela estava aqui, apresentou comigo em várias feiras, que a gente apresentou também sem a Monique dessa vez, mas essa conexão que a gente tem da gente passar por tudo junto, independente da dificuldade, a gente sempre se manteve forte, falando, não, vai dar certo. Teve horas que a programação dava errado, eu falava, Monique, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer isso. No design mesmo, que eu ficava responsável por essa parte, foi muito difícil para mim, porque eu nunca tinha feito aquilo na vida. Para fazer os designs, eu tinha que mexer no AutoCAD, e eu só tinha feito uma aula, no meu primeiro ano eu tive essa aula e eu já estava no terceiro ano, eu não lembrava muito dessa aula, então eu tive que me virar nos 30 e eu fazia uns desenhos. O primeiro protótipo para mim foi um quadrado, uma caixa assim com uma tela. Eu falei, gente, é isso. Eu falei, não, vamos lá, vamos pensar bem que a gente está pensando para restaurante, o que a gente pode fazer? Então a gente foi se ajudando. Qualquer um que tinha uma dificuldade, a gente ia lá, os três, falava assim, ó, vamos lá, vamos resolver isso, vai dar tudo certo, no final a gente vai conseguir, a gente vai entregar uma coisa muito bacana. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal, essa união que a gente tinha, e em nenhum momento a gente desacreditar de nós três juntos. Apesar de um sempre desanimar assim, o outro ia lá, vamos animar, não vamos deixar não vamos deixar isso abalar. E no fim deu tudo certo, a gente conseguiu desenvolver um negócio muito bacana, no qual eu estou muito orgulhoso, e acredito que a Patrícia e a Monique também estejam. Parabéns, eu acho que é realmente isso. Acho que todo trabalho sempre vai ter percalços no caminho, né? E principalmente quando a gente trabalha com pessoas é assim.
E foi só realmente, assim, acho que foi destino ali eu parar naquela página e ver, meu Deus, deu algum problema. Mas acho que isso é interessante também, até para crescimento de vocês, né? De conseguir contornar isso e no final sair um trabalho tão bonito. E por último, se eu tiver um tempo, não é pergunta, mas é realmente só mais uma sugestão de vocês, como eu fiz no primeiro grupo, de tentar transformar isso, né, esse protótipo que vocês fizeram, que realmente, né, também é analógico, digamos assim, apertar os pontos, e principalmente nessa questão da pandemia, né, que a gente teve toda essa questão de não ter o contato, né, de não pegar em superfícies, se talvez seria interessante fazer o protótipo também, mesmo acoplado com esse, algum QR Code do lado, ou até NFC, passo o celular ali e posso votar por celular, né, então a pessoa poderia votar pelo próprio celular para não ter contato com o dispositivo, né? Acho que talvez seria interessante, talvez pensar algo nesse sentido de programação e conseguir aplicar no sistema, no dispositivo de vocês, né? Mas parabéns, acho que tá muito legal realmente, e só deixar realmente claro que o diferencial é o preço, né? Para vocês, em relação a outros no mercado. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o Diego. Pessoal, parabéns. Vocês chegaram no objetivo final, pelo que eu entendi. Repito aqui a observação feita pelo Darwin. No projeto de vocês, na apresentação, eu acho que ficou faltando enfatizar que o diferencial do protótipo de vocês, chama assim porque ainda está em fase de desenvolvimento, não, sem desmerecer o trabalho, claro, é o custo, em vista que o outro custa R$2.000, e a capacidade de personalizar o produto. A personalização pode ser um diferencial tão atraente tanto quanto o preço. Todo mundo quer algo personalizado, e se vocês tivessem colocado isso no trabalho, eu acho que ficaria melhor. Fica como um critério de sugestão, não crítica. Vocês estão em fase de desenvolvimento, acho que seria legal. Eu tinha pensado em perguntar qual que era o diferencial. Já foi feito essa pergunta, vocês falaram. Em relação ao trabalho de execução do trabalho, tem a parte de programação ali, tem a parte de desenho, você teve que projetar no CAD, essa parte eu trabalho um pouco com isso, sei que não é fácil, quando depois você, às vezes, vai até para um software 3D. É nesse quesito, agora, nesse sentido que vem o meu questionamento. É um projeto que tem várias tecnologias, vários conhecimentos diferentes. Qual que foi o mais difícil? Eu percebi que vocês dividiram bastante as atividades. Um aluno ficou responsável pelo desenho, que foi o Paulo, os outros por outras partes do projeto. Mas qual que foi, assim, o maior obstáculo que eles tiveram que superar, além da pandemia? Porque eu acho que esse foi um obstáculo incomum para todas as pessoas. Também sou aluno, foi difícil no começo vir para casa sem saber como que vai voltar, quando que vai voltar, como que a gente vai fazer o projeto à distância. Não foi fácil. Tirando a pandemia, qual que foi o maior obstáculo que eles tiveram que superar? Eu acho que foi o conhecimento ali meio restrito. Como a Patrícia falou, a gente não tinha certos conhecimentos. No entanto, a gente está tendo programação agora no 4º ano e a gente começou a desenvolver no 3º. Então, a gente tinha o conhecimento um pouco restrito para esse projeto. Mas, apesar desse conhecimento ser restrito, a gente não deixou se abalar. Então, a gente começou a pesquisar. Por exemplo, em YouTube, como fazer certas coisas. A gente também tirou dúvidas nas videochamadas que eram muito frequentes com o nosso orientador. Ele ia orientando como a gente deveria realizar aquele negócio, como que a gente poderia conseguir fazer. Por exemplo, na minha questão do desenho, eu não fazia questão, nenhuma ideia de como realizar ele. Eu só fiz um quadrado mesmo e foi isso. Aí depois, que eu falei assim, não, gente, vamos lá, vamos relembrar um pouco das aulas que a gente teve no 1º ano, que não foram para a gente desenvolver esses projetos, era tipo peças, um parafuso, por exemplo, totalmente diferente. Então, eu comecei a pesquisar vídeos, tutoriais, aí eu fui para os outros softwares também, o Paint 3D ali, eu fui pesquisando também, porque a gente tem o conhecimento que,
na vida, né? Sempre o Paint aparece ali para você e você faz uns desenhos aleatórios. Eu fui começando a pesquisar mais de como eu poderia transmitir aquele desenho que eu fiz no AutoCAD para lá. Então, tipo, foi esse conhecimento ilimitado que a gente tinha, mas a gente não deixou ele afetar a gente, então a gente foi em busca mais do conhecimento. Eu acredito que essa foi a nossa maior dificuldade. Patrícia pode também dar a opinião dela. Eu acredito que tenha sido a mesma coisa também em relação à programação, a saber como fazer o desenho, porque a documentação a gente sempre teve muito conhecimento, a gente já estava familiarizado por conta do projeto integrador 1 e 2, que é a matéria que a gente desenvolveu no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Só que, apesar de tudo isso, o nosso método de trabalho no primeiro e no segundo ano foi totalmente diferente, porque o nosso projeto era voltado para a área de humanas. Então, a gente fez um projeto para avaliar quais são os fatores que influenciam o desempenho escolar de um aluno. Aí, chegou no terceiro ano do ensino médio, a gente fez para avaliar uma pesquisa de satisfação, só que eletrônica, de uma coisa totalmente diferente uma com a outra. Então, essa foi a maior dificuldade mesmo, a questão da eletrônica, de aplicar ela num projeto, porque a gente sempre aplicou muito num circuito ali dentro do laboratório, mas a gente nunca aplicou de verdade, efetivamente, num projeto. Legal, assim, um projeto, uma pesquisa requer isso, a gente não nasce sabendo, a gente corre atrás, às vezes surge obstáculos e a gente tem que superar. Vocês estão de parabéns. Eu gostei do resultado final e principalmente da parte de você conseguir personalizar o produto. Parabéns ao grupo. Obrigado. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Giovana. Oi, meninos. Primeiro eu queria parabenizar vocês. Eu achei o trabalho de vocês excelente. Eu achei a redação boa também, o diário de bordo bem completo. Dá para ver, assim, passo a passo do que vocês fizeram. Parabéns também pela apresentação de vocês. A oratória é muito boa. Isso faz a gente ter uma confiança no trabalho, né? De que vocês têm propriedade no que vocês estão falando, de que vocês executaram todos os passos. Eu queria saber de vocês, no pet shop, no outro lugar que vocês implementaram, como vocês sentiram o feedback da pessoa que fechou isso com você? Não sei se vocês falaram direto com o dono, mas assim, o feedback, principalmente porque tem um que avaliava o atendimento. Então, como foi os clientes reagindo a isso e também os funcionários? Eles acharam que foi uma interação legal? Ou eles falaram alguma coisa nesse sentido para vocês? Então, eu fui a responsável por ter ido no pet shop e a Monique foi a responsável por ter ido na casa de material de construção. Então, eu vou falar a respeito a mim, mas em relação ao da Monique também, correu tudo bem, eles gostaram do feedback em relação ao Covid. E sobre o pet shop, eu achei que também eu senti que eles gostaram do trabalho, né, do protótipo, e tanto que eles quiseram implementar depois. Então, eles perguntaram se a gente poderia voltar lá retornando para fazer mais um teste, ou deixar pelo menos uma semana lá, porque o nosso teste ele durou um dia. Para eles, essa interação entre o cliente e entre o estabelecimento foi bem produtiva, só que eles não conseguiram tirar muita conclusão. Eu não sei se é porque a loja é uma loja de bairro, então é uma casa de ração de bairro, então quem frequenta lá são sempre as mesmas pessoas. Então, o atendimento, as respostas, eu vou voltar aqui rapidinho. Aqui, essa resposta ruim, ela está escrita lá no trabalho que foi o nosso teste para ver se estava funcionando ou não. Então, ele só teve respostas de regular e bom. Eu cheguei a ver essa parte aí, eu falei, bom, como será que foi esse feedback, né? Então, e foi mais assim, eles gostaram bastante. Eu conversei diretamente com os donos, porque é um irmão e uma irmã, então, e junto com os pais dele. Então, é um estabelecimento bem familiar mesmo.
Legal. E aí eu queria saber de vocês se teve alguma coisa que vocês não conseguiram executar, porque no começo do diário de bordo dá a impressão até do que você chegou a comentar, de que vocês tiveram muitas ideias. Teve alguma coisa assim que vocês não conseguiram executar, que ficou para trás, que vocês ainda pretendem, ou que ainda é uma ideia que vocês falam, não, isso valeria voltar e fazer e acrescentar? Em relação ao começo, eu acho que a gente atingiu todas as nossas expectativas, só que ao longo do desenvolvimento do trabalho a gente foi pensando em mais coisas, tanto pensando por si só, quanto também a gente foi apresentando nas férias, então a gente recebeu vários feedbacks. Um feedback que a gente achou muito importante foi a questão da acessibilidade. Então, o nosso projeto ele é inacessível para pessoas cegas. Então, aí a gente pensou na integração de algo que torne acessível e também na relação do Covid, que a gente recebeu uma orientação de um QR Code para auxiliar e evitar ficar tocando no mesmo lugar, onde todo mundo passa a mão, e enfim. Então, essas duas foram dois comentários que a gente absorveu bastante e a gente está estudando para aplicar. Bem legais, inclusive, bem interessante. E uma coisa que já foi falada, mas que eu acho que assim, é indispensável vocês fazerem, é colocar essa parte de que o diferencial de vocês é o custo e padronização não, desculpa. A personalização. Porque eu li e eu tive a mesma dúvida dos outros, tá? Mas por que então realmente eu compraria deles e não de um totem desses que a gente vê no shopping e tal? Então, realmente, essa diferença de preço é muito grande. Vocês precisam estampar isso em todos os lugares do trabalho que vocês puderem, tá? Principalmente na conclusão e no resumo também, tá? Mas excelente, excelente o trabalho de vocês, parabéns. Beleza, muito obrigado. Um ponto que eu queria mencionar também é sobre o retorno da Silmase. O dono de lá, ele achou bem bacana, inclusive ele falou que se a gente comercializar, que é uma das nossas ideias, a gente comercializar o produto, ele falou que super compraria, e porque também esse projeto eu acho bastante bacana, por ele ser para micro e pequenas empresas, e ser a baixo custo, isso se torna mais acessível para as redes familiarizadas. Eu acho que falei certo. Por exemplo, essas micro e pequenas empresas geralmente são redes mais de família, pessoas que não têm muita grana ali, querem começar a investir, querem começar a crescer, mas não tem tanto também o conhecimento necessário para conseguir isso. E o nosso pensamento que a gente estava tendo ali, de começar a comercializar também, é vender relatórios para ajudar as pessoas a entenderem todos esses dados que elas estão recebendo dos clientes, entendeu? Porque não adianta também a gente vender o produto ali, mas a pessoa não saber interpretar esses dados. Então, a gente está pensando em comercializar nessa questão e vender relatórios, auxiliando eles a gerenciar o estabelecimento. Isso é muito bacana, e ele ficou super animado, ele falou que se comercializar ele vai querer, e eu acho isso muito importante, acho interessante trazer para vocês. Bom, se nenhum avaliador tiver mais nenhum comentário final, a gente ainda tem alguns minutos. Eu posso comentar mais uma coisinha? Pode. É uma só dúvida mesmo de... Vocês discutem no relatório, no projeto, na verdade, que utilizam para cortar a parte acrílica um laser, né? De impressora laser. É laser de quê? Vocês têm ideia? Se é CO2 ou se é alguma coisa assim? Vixe, eu não vou saber. É da nossa escola, a gente tem uma impressora, uma cortadora laser, isso. É CO2. É CO2, tá. E essa é uma pergunta, tipo, se esse equipamento é da escola, como seria a venda do produto de vocês? Vocês pagariam por uso desse equipamento na escola? Ou como é que se dá isso em... Eu não entendo realmente como é que se dá a parte pública e a parte privada, né? Essa diferença, vocês vão, o produto é de vocês, né? Mas utilizariam um equipamento que é público, né? Que todo mundo teria, teoricamente, o direito. Então, como vocês teriam esse lucro em relação a algo que um equipamento que é da escola, né? Então, a gente poderia... Pode falar, Paty. Não, pode falar. Depois eu falo. Eu complemento o que você for falar. Pode falar. Na verdade, a etapa inicial do lucro inicial que a gente precisa para continuar fazendo isso seria por meio dos protótipos que a gente já tem. Então, com os protótipos que a gente já tem, a gente faria um lucro, juntaria dinheiro para poder
conseguir os outros passos. Então, porque, por exemplo, a plataforma IoT TeamSpeak, ela não é uma plataforma totalmente de graça. A gente só consegue, se eu não me engano, acho que é fazer 4 amostras. Então, para cada um tem uma amostra diferente. E a gente tem 4 protótipos, então já se foram os 4. Então, a gente também teria que investir nisso, na questão da plataforma. Tem que investir na questão da cortadora laser. Só que, como a gente está no último ano, então esse é um ponto a se pensar, porque a gente não vai retornar para a escola, né, no próximo ano. Então, a gente tem que fazer um plano de negócios bem elaborado e analisar esses fatores. Se quiser complementar, Paulo, não sei se era isso que você ia falar. Não, era isso. Eu acho que assim, a cortadora laser vai ser um pouquinho mais complicado, porque a cortadora laser, o preço dela, pelo menos de CO2, é bastante elevado, né? Então, talvez isso seria um pouquinho mais complicado. E a questão do aplicativo que vocês utilizam, que você pode fazer 4 amostras, eu acho que talvez seria interessante até programar o aplicativo, né? Que hoje em dia também é fácil, né? Eu não sei programar aplicativos, nem nada desse sentido, mas talvez é mais fácil que comprar, né? Achar alguém que possa, que saiba programar e fazer uma plataforma realmente personalizada de vocês, para o produto de vocês, e deixar essa pessoa como sócio, né? Ela entra com a mão de obra dela de conseguir programar, do que usar uma plataforma, um software já conhecido, né? Então, talvez programar até o próprio software, né? Mas, realmente, então, vocês utilizam a impressora da escola, né? Para fazer essa construção. Obrigado. Bom, se alguém mais tem algum comentário? Não, pensando nessa parte, né, da cortadora, a laser, talvez vocês orçarem, se tem alguma empresa que pode fazer as peças para vocês, né, que pode fornecer esse material para daí incluir nos custos, em vez de comprar a máquina toda, talvez seja um próximo passo interessante, né, para vocês conseguirem fazer a empresa rodar sem precisar ter um investimento gigantesco no primeiro momento, né? E, sem dúvida, sobre o aplicativo, o ideal é achar um sócio que faça, que dê a manutenção, que personalize quando vocês precisem personalizar, tudo mais tranquilo quando você já tem a pessoa ali, né? Mas desejo muito boa sorte. Inclusive, se vocês quiserem abrir uma empresa, continuar trabalhando com isso, desejo bastante sorte para vocês e muito legal o trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Mas alguém tem mais algum comentário? Bom, se ninguém mais for comentar, então, parabéns novamente pelo projeto, ficou muito legal. Dê espaço aqui pra gente, amiguinhos de informática também, gente. Vai que vocês têm alguns colegas aí que precisam de temas para projeto, seria interessante, né? Dar sugestão. Mas, enfim, já que ninguém mais vai comentar, a gente dá por encerrada essa sessão. Quem quiser abrir a câmera para a gente fazer a foto. Tem que tirar foto, Ana. Tem que tirar desculpa, Edson. A gente sempre tira foto. Eu queria agradecer realmente o convite, né, como seu avaliador, e desejar boa sorte para todos os trabalhos, foram muito interessantes e que, quando sair a avaliação, vocês vão saber, né? Parabéns para todo mundo. Quem quiser abrir a câmera, gente, para a gente fazer a foto. Parabéns pela apresentação aí, alunos, Patrícia, Paula. Aí deixa eu ver aqui, quem que é o Regatiérios, Paulo, Sofia. Quem que era a sua colega, Sofia, que apresentou? A Rebeca. A Rebeca. Parabéns para vocês aí, tá bom? A Rebeca apareceu lá. Então, vamos fazer a foto. Isso.